sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 22 e o objeto de conhecimento, potência com expoentes negativos e fracionários, e no detalhamento, potências com expoentes negativos e fracionários. Beleza? Então, vamos falar sobre potência. Pegue seu caderno, pegue sua caneta, toda a concentração e vamos para a aula. Muito bem, vamos falar sobre expoente fracionário, né? Lembra-se lá que quando o expoente é uma fração ou um número decimal, né? Nós podemos escrever ele como um radical. Então, vamos trabalhar hoje a questão de simplificação de radical e outros segmentos e outras propriedades, beleza? Aplicando todas as propriedades. Então, nós trabalhamos 5 propriedades e agora nós vamos utilizar elas como ferramenta, né, para auxiliar na resolução de problemas. Acompanhe comigo na tela. Então, vamos começar recordando aqui algumas propriedades. A primeira dela, né, quando o índice do radical é igual ao expoente do radicando, nesse caso o resultado é o próprio radicando, né? É aquilo lá que muitas vezes se fala, ah não, o índice é igual ao expoente e corta a raiz. Mas, na verdade, a gente sabe que isso é uma propriedade. Por quê? Quando eu escrever na forma de a potência, esse radical na forma de potência, vai ficar n dividido por n, né? E n dividido por n é 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. E a gente sabe que todo número elevado a 1 é o próprio número. Beleza? Então, essa é a nossa primeira propriedade. A nossa segunda propriedade diz o seguinte: quando multiplicamos ou dividimos o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número, obrigatoriamente tem que ser multiplicar ou dividir pelo mesmo número, tá bom? Então, quando eu faço isso pelo mesmo número, né, o radical, e esse número não é zero, claro, o radical obtido é equivalente ao radical inicial. Então, aqui nós temos essa propriedade. Ó, se eu multiplicar por P tanto o índice do radical, quanto o expoente do radicando, esses dois radicais são equivalentes. A mesma coisa se eu dividir, ó. Se eu dividir tanto o expoente quanto o índice, tanto o índice quanto o expoente, né, nós vamos ter radicais equivalentes. Tudo bem? Propriedade 3. A propriedade 3, nós vamos utilizar muito essa propriedade, principalmente quando eu quero reduzir um radical. O que é que ele diz? A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores. Então, ó, se eu tenho dentro do meu radical uma multiplicação, um produto, né, entre dois números, então eu posso separar esse produto, né, em uma multiplicação de radicais desses fatores, né, com o mesmo índice de radical. É a propriedade 3. Nossa propriedade 4, bem parecida, só que agora com a propriedade 3, só que agora a gente vai trabalhando com quociente. Se eu tenho um quociente dentro, né, do radical, se eu quero a raiz de um quociente, isso significa, né, é igual a eu pegar o radical do primeiro dividido pelo radical do segundo, ou seja, o radical do dividendo dividido pelo radical do divisor. Tudo bem? E, por fim, a nossa propriedade de raiz, né? Quando eu tenho uma raiz de raiz. Então, a raiz de uma raiz pode ser representada pelo único radical, no qual o índice é igual ao produto, ou seja, toda vez que eu tenho produto na matemática, eu tenho que lembrar, né, que esse produto é igual multiplicação. Então, se eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, significa que eu posso multiplicar, né? Então, eu vou multiplicar n por p e isso vai ser equivalente a um novo radical com raiz n menos p. Beleza? Então, essa foi, né, esse momento para a gente recordar algumas propriedades que nós iremos utilizar como ferramenta,
Beleza? Então, essas propriedades que que a gente acabou de recordar, elas serão utilizadas como ferramenta, principalmente quando, professor? Quando eu tiver que simplificar radical ou comparar radicais. Beleza? Então, acompanhe comigo na tela como a gente pode proceder na hora de simplificar um radical. Muito bem, vamos falar sobre simplificação de radicais. Então, eu botei aqui um passo a passo, só para a gente ter, né, um algoritmozinho para ir seguindo. Então, para simplificar radicais, podemos utilizar o seguinte passo a passo. O primeiro passo, nós vamos fazer a fatoração desse número que eu quero, né, de um número natural em fatores primos. Então, eu vou pegar o número que está dentro do radicando e eu vou fazer uma fatoração de um número natural em fatores primos. E o segundo passo vai ser o seguinte, utilizar as propriedades, né, de produto, de divisão de radicais, para obter, né, o valor dessa simplificação. Então, acompanhe comigo nos exemplos. Aqui, ó, nosso primeiro exemplo, letra A e letra B. Vamos aqui na letra A, que diz o seguinte. Eu quero calcular a raiz quadrada de 144. Muita gente já sabe quanto que é, mas quem não sabe, a gente pode proceder fazendo o seguinte. Eu vou pegar esse 144 e eu vou fatorar ele. Então, ó, fatorando, vai ficar como? 144 eu vou pegar e vou dividir por 2, que dá quanto? 72. Posso dividir novamente por 2, 36. Par, posso dividir novamente por 2, que dá 18. Ainda continua sendo par, posso dividir novamente por 2, que dá 9. Ó, 9 eu já não posso dividir por 2. Qual seria o próximo primo? 3. Então, 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3, 1. Pronto. Chegamos ao final. E aí, o que acontece, professor? A dica que eu vou dar para vocês, né? Quem gosta aí de anotar a dica, já pensa o seguinte. A dica é sempre organizar esses fatores primos aqui, ó. Eu vou sempre organizar esses fatores primos aqui, ó, no caso, expoentes igual ao índice, o máximo possível. Então, aqui, ó, o nosso índice é 2, beleza? Então, eu vou organizar eles de tal forma que eles fiquem com o expoente 2. Olha o que acontece. Vai ficar quanto? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Aqui, novamente, 2 ao quadrado. E aqui, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Beleza? Aqui, ó, já até coloquei tudo dentro do mesmo radical. Então, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Que seria o produto de todos esses valores aqui, ó. O produto de todos esses valores vai ser quem? 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Beleza? E aqui, ó, se eu observar, eu tenho uma propriedade 3. O que diz a propriedade 3? A propriedade 3 diz o seguinte, se eu tenho multiplicação, né, dentro do radical, eu posso escrever isso como sendo um produto de radicais. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Né? Eu não preciso colocar o 2 ao quadrado aqui, tá bom, gente? Eu coloquei só para que vai ajudar na hora da simplificação, mas eu vou tirar que eu não preciso escrever esse 2 ao quadrado. Beleza? E aqui vai ficar 3 ao quadrado. Deixa eu dar uma melhoradinha nesse 2 aqui. Então, vai ficar vezes raiz de 2 ao quadrado. E agora, aplicando a propriedade 1. Qual é a propriedade 1? Toda vez que o índice, né? Que nesse caso, o índice quando não aparece é 2, é igual, o que significa? Que vai ser igual ao próprio radicando. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, que isso é igual a quanto? 12. Ou seja, raiz quadrada de 144 é igual a quanto, professor? 12. Para quem não sabe de cabeça, é isso. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos para o nosso exemplo B. Ó, no nosso exemplo B, novamente, ele quer uma raiz, só que nesse caso, a raiz é cúbica, beleza? Então, pego o valor do radicando e começo a fatorar. Então, ó, 216 é um número par, eu posso dividir por 2.
que dá 108. Dividido por 2 novamente, vai dar 54. Dividido por 2 novamente, 27. 27 eu já não posso dividir por 2. Então, posso por quanto? Por 3. Por 3 dá 9. 9 dividido por 3 é 3. E por 3 dá 3. Lembra lá da dica que eu falei? Eu sempre vou tentar organizar de tal forma que a potência fique igual ao índice. Ó. Então, nesse caso, meu índice é 3. Então, eu vou pegar os fatores e escrever em potência de 3. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2, né? É 2 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 ao cubo. Beleza? E aí, novamente, eu posso aplicar aqui a propriedade 3, né? Ó, o índice é igual transformar o produto que tem dentro em um produto de radicais. E agora eu simplifico, né? Simplificando aqui, vai dar raiz cúbica de 3 ao cubo é 2. Raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. 2 vezes 3, 6. O que que isso significa? Que raiz cúbica de 216 é 6. Beleza? Tranquilo, calmos e sereno? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Agora, tenho aqui, ó, raiz quadrada de 20 e raiz quarta de 81. Aí alguém, né, que já está mais acostumado, fala, não, professor, mas raiz quadrada de 20 não existe. Muito bem, a gente sabe que nem todos os números vai ter uma raiz quadrada, nem todos os números são quadrado perfeitos, terão raiz quadrada inteira, né? Só que aí eu posso simplificar esse radical. Acompanha comigo. Então, ó, quando não aparece, nós sabemos que aqui é 2, tudo bem? Então, raiz quadrada de 20. Então, começo simplificando. Como 20 é par, por 2 dá 10. Por 2 de novo, 5. E por 5 eu não posso. Então, 5 por 5 vai dar 1. Beleza? Então, ó, de novo, observando lá a propriedade 3, eu posso reescrever esse radical aqui, ó, como sendo o produto de 2, né? De 2 radicais. Beleza? Lembrando que eles têm o mesmo índice, tá bom? E aqui, ó, aplicando a propriedade 1 no primeiro, aplicando a propriedade 1 aqui, ó, o que que nós vamos ter? 2 elevado a 2 dividido por 2 vai ser o próprio 2 vezes... Professor, e agora? Eu não tenho, porque aqui o expoente é 1, ó. Aqui o expoente do 5 é 1. Deixa eu desfazer isso aqui. Aqui o expoente do 5 é 1. E aqui o do radical é 2. Eu não posso aplicar a propriedade 1. Não posso aplicar nenhuma outra propriedade. O que é que eu faço? Mantém. Então, raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que quanto? Raiz, 2 vezes raiz quadrada de 5. Beleza? Vamos lá para o próximo. Ó, quero raiz quarta de 81. Então, vou começar dividindo. 81 não é par, não dá para dividir por 2. Então, começa por 3. 81 por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Eu vou observar aqui o índice do radical, 4. Então, vamos ver se eu tenho 3, 4. Ou 4, 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai ser a mesma coisa que 3 à quarta. E aqui eu só aplico a propriedade 1. Beleza? Ó, o expoente é igual ao índice, então vai ser o próprio radicando. Então, raiz quarta de 81 é igual a 3. Tudo bem? Tranquilo, né? Esse assunto é bem tranquilo. Então, vamos a mais 2 exemplos. Então, aqui, ó. Na letra E, nós temos raiz cúbica de 875. Então, ó, como termina em 5, eu já posso começar, né, suspeitando que ele é múltiplo de 5. Então, 875 dividido por 5 dá 175, dividindo por 5 de novo, 35, dividido por 5 de novo, 7. 7 eu não posso por 5, então vai ser pelo próprio 7. Então, ó, novamente, eu olho para o índice e já escrevo, tento escrever em potência, né? De tal forma que fique igual ao índice. Por quê? Porque eu vou querer usar a propriedade 1.
tá bom? Então, ó, utilizando a propriedade 1, aqui vai ficar quanto? Raiz cúbica de 5 ao cubo vezes raiz cúbica de 7. Beleza? Ó, esse 3 morre com esse 3, né? Então vai ficar 5 vezes raiz cúbica de 7. Esse 3 ele tá bem aqui, tá, gente? Aqui na imagem ele não ficou bem claro, mas esse 3 ele é do radical. Beleza? Então vai ficar 5 vezes raiz cúbica de 7. Tudo bem? E vamos para o nosso exemplo da letra F, ó. A gente sabe que 1000, toda vez que a gente tem um múltiplo de 10, vai ser 10 elevado ao número de zeros. Quantos zeros eu tenho? 3. Então é 10 ao cúbico. Raiz cúbica de 10 é 10. Tranquilão? Muito bem. Então, toda vez que eu quero simplificar um radical, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fatorar, né, esse valor utilizando a ideia lá da fatoração de números primos. E aí sempre tentar deixar o radical e o expoente do radicando iguais. Tudo bem? Então, acompanhe comigo na tela agora a comparação de radicais. Vamos lá. Então, comparação de radical. Quando eu quero comparar dois radicais, a primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte: se eles têm o mesmo índice. Se eles têm o mesmo índice, o maior vai ser o que tem o radicando maior. Por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 75 é maior do que a raiz quadrada de 60. Por quê? Eles têm aqui, ó, tudo é 2, né? Então, como tudo é 2, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar, vou ver quem é o radicando que é maior. No caso, 75 é maior do que 60. Beleza. Aqui, ó, eu tenho novamente, raiz cúbica de 309 é menor do que raiz cúbica de 128. Muito bem. E aí, professor? Então, nesse caso, significa que, como 328 é maior do que 309, então o radical, a raiz cúbica de 328, vai ser maior do que a raiz cúbica de 309. Vamos para uns exemplos. E agora? Observe aqui que os radicais eles não têm o mesmo índice. Ó. Aqui, um é 2 e o outro é 3. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para que eu consiga comparar quem é maior, raiz quadrada de 7 ou raiz cúbica de 9? Eu não posso comparar direto porque os fatores são diferentes, beleza? Então, aqui a gente vai usar uma outra propriedade, a propriedade de número 2. O que diz a propriedade de número 2? Se eu multiplicar e dividir o radical pelo mesmo valor, tanto o índice quanto o expoente, esse radical se mantém, né? Então, a igualdade, elas são equivalentes. Então, o que é que eu vou fazer? Como aqui é o quadrado, eu vou tentar deixar todo mundo com o mesmo índice. Então, ó, para esse ficar com o mesmo índice desse, então, 3 vezes 2 é 6, certo? E 2 vezes 3 também é 6. Então, eu posso multiplicar os radicais aqui, ó, por 3, o primeiro por 3 e o segundo por 2, né? O segundo vai ser por 2, beleza? Então, raiz quadrada de 7 vai ser multiplicado por 3. E, se eu vou multiplicar o radical, eu tenho que multiplicar o expoente do radicando. Então, vai ficar 1 vezes 3. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Aqui, o expoente do 9 é 1. Então, se eu multipliquei o radical por 2, o índice por 2, eu vou ter que multiplicar o expoente por 2 também. Então, agora sim, ó, já tenho aqui, né, os radicais com o mesmo índice. Quanto que é 7 ao cubo? 346. 43. E 9 ao quadrado? 81. Beleza? Quem é maior? 343 é maior do que 81. Logo, né, por equivalência, raiz quadrada de 7 é maior do que raiz cúbica de 9. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para o próximo exemplo para fixar legal. Novamente, ó,
eu tenho aqui um valor que é 4, o índice é 4, e o outro, o índice é 3. Então, para fazer essa comparação aqui, nós vamos ter que fazer o seguinte. Ó, esquece esse 7 aqui, tá bom, gente? Então, nós temos raiz quarta de 2, né? Que vai ficar quanto? Quando não tem aqui o índice é 1, tudo bem? E aí, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vou multiplicar o índice por 3 da primeira e da segunda eu vou multiplicar por 4. Beleza? Então, vai ficar, ó, 4 vezes 3, 12, e 3 vezes 4, 12. Beleza? E agora, lembra que o expoente é 1, né? Tanto aqui quanto aqui. Então, 3 vezes 1 é 3 e 4 vezes 1, 4. Beleza? Muito bem. Então, ó, 3 ao quadrado, aqui não esquece esse 1, tá? 3 ao quadrado, ou 2 ao cubo, 8, e 2 à quarta, 16. Agora, ó, nós temos o mesmo índice, 12, 12. Beleza? Então, como o índice é 12, o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar agora os radicandos. Então, 16 é maior do que 8. Logo, a raiz cúbica de 2 vai ser maior do que a raiz cúbica de 4. Tudo bem? Ou raiz quarta de 2. Raiz cúbica de 2 é maior do que raiz quarta de 2. Tudo bem? Tranquilo? Então, bora agora. Quando eu quero introduzir, né, quero colocar, introduzir o valor que está fora no radical, o que é que eu tenho que fazer? Aí eu vou ter que lembrar da propriedade 1 primeiro. Por quê? O que é que diz a propriedade 1? Propriedade 1 diz assim: quando o radical, o índice do radical é igual ao índice do expoente, né? Então, eu posso fazer essa divisão. Só que aí, agora eu quero fazer eu quero aplicar essa propriedade ao contrário, tá bom? Então, para aplicar ao contrário, o que é que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que olhar para a propriedade número 1. Então, olhando para a propriedade número 1, o nosso radical aqui, ó, ele tem índice 2, beleza? Então, vocês concordam comigo que esse 7 aqui, eu posso reescrever ele como sendo raiz quadrada de 7 ao quadrado. Porque aqui, ó, 2, né? E aí o 2 morreria com 2 e ia voltar para o 7, tá bom? Então, reescrevendo aqui como raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Muito bem, aqui, ó, eu posso aplicar a propriedade 3 ao contrário. O que que diz a propriedade 3? Se eu tenho, a propriedade 3 diz o seguinte: se eu tenho um radical A vezes B, então eu posso reescrever isso aqui como sendo o produto de radicais do mesmo índice, certo? Só que agora eu quero escrever isso como sendo um único radical. Então, ó, eu vou aplicar a propriedade 3 voltando, né? O que a gente fala na matemática de voltando, tá bom? Então, vai ficar a mesma coisa que raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 5. Quanto que é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é 49. Vezes 5 vai dar raiz quadrada de 245. Ou seja, raiz quadrada de 245 é igual a quem? 7 vezes raiz quadrada de 5. Tudo bem? Então, toda vez que eu quero aplicar essa propriedade de introdução do valor no radical, eu posso aplicar primeiro a propriedade 1 e depois a propriedade 3. Vamos para um exemplo. Não, 3. Então, aqui, ó, eu quero aplicar esses exemplos, beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Observando aqui no A, ó. Beleza? Então, ó, 4 vezes raiz quadrada de 5. Ó, então, o primeiro passo é fazer raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. De 4, só que não esquece
que tem que ser 4 ao quadrado, tá bom? Beleza? Ó, eu vou pegar esse valor, se eu quero colocar no radical 2, né, então vai ter que ficar ele ao quadrado dentro do radical ao quadrado. Beleza, então, fazendo a propriedade 3 agora, voltando, vai ficar 4 ao quadrado vezes 5. 4 ao quadrado, 16, vezes 5. Aí, como eu não sei de cabeça, eu vou fazer 16 vezes 5 aqui no cantinho. 5 vezes 6, 30, sobe 3. E 1 vezes 5, 5 com 3, 80. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 80. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Então, vamos ver aqui como é que fica os demais exemplos, beleza? Então, ó, aqui apesar de já ter comido um passo, a ideia é o seguinte, é a mesma. Eu vou ter que escrever esse 3 raiz quarta de 12, beleza? Então, ó, para reescrever, eu vou fazer raiz quarta de 3 ao elevado à quarta, beleza? O índice e o expoente do radicando devem ser iguais. Muito bem, e isso eu vou multiplicar por raiz quarta de 12. E agora, né, eu posso aplicar aqui, ó, a propriedade 3 ao contrário, né, voltando. Então, vai ficar 3 elevado à quarta vezes 12. 3 elevado à quarta, 81. E 81 vezes 12, né, dá 972. Então, 3 vezes raiz quarta de 12 é o mesmo valor, né, o valor de a simplificação de raiz quarta de 972. Da mesma forma, vou aplicar aqui, ó, a propriedade na letra C, tá bom? Aplicando a propriedade na letra C, então agora aqui, ó, o meu índice é 7, então vai ficar raiz de 2 elevado à sétima, raiz sétima de 2 elevado a 7, vezes raiz sétima de 2. Beleza? E aí o que que acontece? Aplico a propriedade 3 voltando, né? Tudo que vai e volta, teoricamente, né? Vezes 2. Então vai ficar raiz sétima de 2 elevado a sétima vezes 2. E aí, ó, aqui eu já posso até aplicar uma outra propriedade, mas agora de potência. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e multiplica os expoentes. Somos expoentes. Então aqui quando não tem é 1, 7 mais 1, 8. Beleza? E 2 elevado a 8 é 256. Tranquilo? De boa? Então, esses são os passo a passos, né, que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando estamos trabalhando com radicais, né? Nós vimos primeiro como simplificar um radical, utilizando as propriedades, principalmente a propriedade 3, né? E também a propriedade 1. Nós também vimos como comparar radicais, utilizando a propriedade 2, né? Que eu posso multiplicar e dividir o índice e o expoente do radical pelo mesmo valor. Também nós utilizamos a propriedade 1 e 3, né? Só que agora, como a gente fala na matemática, voltando para inserir um valor dentro do radical. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre expoentes fracionários, né? Mais especificamente trabalhando com os radicais. Espero que tenha sido claro para vocês. E até o nosso próximo encontro.